Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? João na ilha de Patmos, Apocalipse. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Jesus escolheu João, um de seus 12 apóstolos, para revelar as coisas que em breve vai acontecer. E João nos escreve acerca desses acontecimentos. Se prepare, pois o início desses acontecimentos já está próximo. No verso 2, João dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João teve acesso ao futuro. Será que nessa visão que João teve foi nesse tempo que vivemos hoje? É difícil imaginar como foi a visão de João naquele tempo, porque não havia tecnologia, e se João chegou até 2024, certamente ele viu um mundo mais moderno, pessoas mais ambiciosas, orgulhosas e avarentas. Então eu fico com a palavra de Deus, que me orienta a sair desse tipo de personalidade e me ensina a viver na simplicidade de Cristo. No verso 3, João escreve: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos observar que nosso amigo João escreveu: o tempo está próximo. Desde aquele tempo os apóstolos já diziam: o tempo está próximo. Então quanto tempo temos ainda para buscarmos e viver a verdade e reconhecer os nossos pecados? Não podemos perder mais tempo. Precisamos aproveitar o tempo que nos resta para anunciar ao povo sobre a vinda do Senhor Jesus. Aqui no verso 4, João escreveu para 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. João começa a sua jornada escrevendo para as igrejas e dando testemunho do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, principalmente falando da simplicidade que o Senhor Jesus Cristo teve ao se doar, morrendo em nosso lugar, por amor de nossas vidas, e dando testemunho a respeito do Pai. E João também disse que ele nos constituiu rei e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos amados e eleitos para o ministério de Jesus Cristo, pela vontade do nosso Pai, grandioso e misericordioso, vamos permanecer firme e fielmente nesse caminho, que para a carne parece destruição, traz angústia, dor, sofrimento, mas olhando pelo Espírito, concluímos que temos a garantia da salvação. Por esses sofrimentos que o próprio Jesus venceu e se assentou à direita do Pai, após vencer a morte e ser ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Então temos esta confiança, que ressuscitaremos para vivermos com o Senhor Jesus, se permanecermos firmes no seu chamado. No verso 7, João escreve: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Quando esse fenômeno acontecer, eu acredito que muitos vão sofrer por não terem acreditado no que estava escrito no livro da profecia. Se depararem com a realidade que por um pouco de tempo está oculta, aí vão chorar amargamente, mas será tarde demais para se arrepender e querer uma oportunidade, pois assim será. Amém. Aqui no verso 8, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. João teve a oportunidade de ver a face de Jesus, frente a frente. Aqui no verso 9, ele declara: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora vamos fazer uma pequena meditação aqui nesta declaração que João escreveu, pois ele mesmo pronuncia que é irmão e companheiro dos demais no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Olha a situação que João se encontrava, passando por um momento de sofrimento, mas se conservava e escrevia para incentivar os demais a permanecer com alegria e crendo no Senhor Jesus até o último momento de suas vidas. Aí ele vai escrever no verso 10 que se achou em espírito e viu uma voz por detrás dele que falava, uma voz forte como uma de trombeta, que dizia:
Escreve num livro o que você vê e envia para estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como uma bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. João viu nosso Salvador. Não que ele não tivesse o conhecido, pois ele era o seu seguidor, quando Jesus ainda estava aqui na terra. Agora ele faz declarações de como era o seu parecer: 7 candelabros de ouro. Essa peça, muitas vezes referido como candelabro de ouro puro, era um objeto essencial do tabernáculo, posteriormente no templo de Jerusalém. Isso porque a sua presença simbolizava a luz divina, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Essa referência a esse artefato no livro de Êxodo, onde Deus instrui Moisés sobre a construção do candelabro. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido farás este candelabro. O seu pé e a sua haste, os seus cálices e suas maçãs e suas flores serão do mesmo. Você encontra esse texto lá em Êxodo 5:31. Mas os candelabros que João viu na visão são as 7 igrejas. Vamos confirmar isso, continuando a leitura abaixo. No verso 18, Jesus se apresenta para João: Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. E Jesus manda que João escreva as coisas que ele viu, tanto as presentes como as que ainda vai acontecer. E Jesus fala para João dos mistérios que ele tinha visto em sua mão direita e dos 7 candelabros. Jesus diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora vamos entender o que Jesus fala para o apóstolo João, aqui no verso 1. A primeira carta é escrita para a igreja de Éfeso, e na carta João escreveu dizendo: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não podes tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aqui Jesus revela para João a igreja de Éfeso, uma igreja que não apoia pessoas falsas, mentirosas e que vive do engano e da impureza. A igreja que se guarda mesmo com crise, dificuldades e momentos de fraqueza espirituais, mas suportam tudo para permanecer em comunhão com Cristo. Observe no verso 3. Aqui Jesus fala: Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus orienta a igreja a voltar a praticar o bem, ou seja, não julgue. O juízo é de meu Pai. Seja acolhedor. Não difame aqueles que já estão sob o domínio do maligno. A igreja estava na direção, mas a maneira deles advertir aqueles que estavam errando era errado. Eles não perdoavam, mas isso não agradou a Jesus, pois os seus ensinamentos eram totalmente ao contrário do que eles faziam. Agora aqui no verso 8, João vai escrever a carta para a igreja de Esmina. Ao anjo da igreja de Esmina escreve: Estas são as palavras daqueles que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte.
Sabe, irmãos, com essas cartas eu chego à conclusão que Jesus continua sendo fiel com seu povo, pois ele sabe quem é cada um daqueles que ele escolheu, tanto os que andam nos seus caminhos, quanto os que se desviaram, e ele vem nos orientando a voltar para os seus caminhos, e isso é sinal do amor e do cuidado com cada um de nós. Agora a mensagem é para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe daria uma pedra branca com um novo nome nela, escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora a repreensão é para a igreja de Pérgamo. Observamos que o Senhor Jesus orienta eles a ter cuidado com o que eles aprendem e praticam. Participam da mesa, onde o sacrifício é oferecido a ídolos, e eles são incentivados a cometer imoralidade sexual. Mas Jesus ainda os chama para que se arrependam, pois ele em breve virá. Se realmente buscarmos por esses cuidados, jamais nos afastaríamos de Jesus por nada neste mundo. Mas infelizmente a nossa realidade é outra. Pensamos que estamos no caminho, mas na verdade estamos desviados do Senhor Jesus. Perdemos tempo com o mundo e não voltamos para ele. Aqui no verso 18, João escreve para Tiatira, dizendo: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem sacrifícios oferecidos a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Os demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João escreve para a igreja de Sardes e diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei. Contra você, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o conhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.